Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Estragos causados pelas chuvas também preocupam comerciantes que temem por prejuízos materiais e redução nas vendas. Os detalhes com Bernardo Miranda. No Natal do ano passado, houve queda nas vendas com relação ao período natalino de 2010. E a explicação para o desempenho abaixo do esperado foi a chuva intermitente que atingiu a capital mineira. Pesquisa feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas apontou que 87% dos comerciantes disseram que as chuvas foram a principal causa para a queda nas vendas. Com os transtornos causados pelos temporais, muita gente prefere não sair de casa e evitar o trânsito, e assim não vai às compras. Porém, para alguns comerciantes, o estrago foi maior do que deixar de vender. Dono de uma padaria próxima a Cristiano Machado, Marcos Fernando Ribeiro, perdeu material e equipamentos na inundação da avenida. E entrou 1 metro de água, até as marcas ainda aqui ainda. A prefeitura veio, fez o BO que eles falam, né? Resolveu mais nada, não voltaram, indenização nenhuma, porque eles foram indenizar comerciante, e até agora nada, não é sinal de nada, de obra, nem nada. Não avisaram nada como é que vai ser a chuva esse ano. Qual foi o prejuízo estimado aqui na época? O meu aqui chegou em R$7 mil. O maquinário meu que eu perdi, fiquei 4 dias sem trabalhar, foi uma parte de R$7 mil. Dono de um bar no mesmo local, Clênio Faleiro também destaca os prejuízos que teve com as chuvas do ano passado. Com relação ao maquinário, sujeira, limpeza, né, adequação ao novo ambiente, né? Que o pessoal estranha, a sujeira dessa, uma lama suja danada, mais ou menos R$5 mil. Passou um tanto de gente, cada vez passava uma equipe, perguntava, fazia levantamento que a gente perdeu, falava que era da Defesa Civil e tal, mas na hora de sair mesmo, ajuda, pelo menos reconhecimento, né, pelo que nós passamos. Pela política da Prefeitura, não há indenizações para comerciantes. Uma das obras em andamento que vai beneficiar uma área comercial importante da cidade é a reforma da galeria da Avenida Prudente de Moraes, que vai reduzir os riscos de inundação no local. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Bom, e agora vamos ouvir a entrevista do repórter Bernardo Miranda, também com o diretor técnico do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, o Clemenceau Saliba, sobre as áreas de risco geológico aqui na capital mineira. Clemenceau, a gente teve um período chuvoso muito complicado, um período chuvoso passado, né? Principalmente nas questões das edificações. A gente teve o prédio que caiu no Caiçara, no Buritis. Esse novo período chuvoso que começa agora, a gente está numa situação melhor ou a gente tem muitos riscos ainda, Clemenceau? Bom, esse ano é um pouquinho diferente do ano passado. O ano passado estava sob influência de um fenômeno chamado Laninha. Esse ano inverteu, é um fenômeno chamado El Ninho, e ele tem como característica nesse fim de ano pancadas muito fortes no final de tarde e ventos também muito fortes, né? Enquanto no ano passado a gente passou por chuvas mais prolongadas. A tendência, que a gente não pode afirmar também sobre meteorologia com absoluta certeza, é que esse período mais prolongado de chuva ocorra no início do ano que vem. Então, esse final de ano nós vamos ter chuvas de muita pancada. Então, a característica é um pouquinho diferente, que ela é mais propícia para alagamentos de fim de tarde. Belo Horizonte é uma cidade que tem um relevo, ou seja, as montanhas facilitam o escoamento dessa água para as regiões mais baixas e numa velocidade muito rápida. Ela, ao contrário de lugares mais planos, essa água eleva, né, nas regiões mais baixas da cidade, ela sobe muito rapidamente e ela desce muito rapidamente. Então são aqueles alagamentos de arrastar carro, aquele negócio que a gente está, em algumas situações, a gente observa aqui em Belo Horizonte. A gente tem que estar muito alerta para esse fenômeno de final de tarde durante esse final de ano de 2012. Então, Clemenceau, essa questão de encostas, né, prédios que podem ser prejudicados por movimentação de terreno, nesse caso, essas chuvas são menos prejudiciais? Nesses casos, em particular, nesse final de ano, sim. Agora, no começo de 2013, volta aquela chuva mais constante, intermitente por alguns dias, e isso para os taludes, para as quedas de taludes, é o fenômeno promove mais esse tipo de situação. E Clemenceau, como é que você está vendo aí as ações de prevenção? Você acha que as ações foram feitas de maneira correta ou a gente podia ter sido melhor feito esse trabalho de prevenção nas áreas de risco aqui da capital mineira? O ano passado ela teve uma característica muito diferente do que a gente está acostumado a ver, porque a cidade informal, que é chamada, né, a cidade onde concentra a maior parte das áreas de risco, embora com muitos acidentes de encosta, não teve nenhum tipo de fatalidade, né, de perda de vida humana. E por incrível que pareça, prédios em área regular tiveram estrutura comprometida, como é o caso lá do Caiçara, como é o caso do Buritis. Então, Belo Horizonte, ela de uma maneira geral, se prepara bem. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho que a Defesa Civil Metropolitana tem feito, através daqueles trabalhos voluntários que a entidade nossa, o IBAP, faz junto à Defesa Civil.
E o trabalho durante o período seco foi muito intenso, né, de prevenir, de notificar as pessoas. Agora, Clemenceau, nessa questão da cidade formal, né, que são os prédios que agora começaram, a gente teve 2 ocorrências do ano passado. 2 ocorrências gravíssimas. Né? Gravíssimas, né? Como que o proprietário pode ficar atento para saber se o prédio dele está tudo ok ou se não, ele pode ter algum problema? A gente fez um trabalho estatístico junto à Defesa Civil, que foi apresentado até num seminário do IBAP, parte dele, e depois um aluno de pós-graduação que trabalha junto à Defesa Civil também fez um levantamento estatístico dos problemas dos últimos anos. E a gente vê que esses problemas mais graves normalmente estão associados à movimentação de terra de vizinhança, ou seja, vai começar uma obra, o pessoal corta o terreno de uma maneira não muito correta, fora das técnicas adequadas da engenharia, e numa época próxima ao início do período chuvoso, então não consegue fazer a contenção em um período adequado. Os acidentes mais graves foram ocorridos por esse tipo de situação. E o Buritis pode ter sido também, né? A gente tem, a prefeitura afirma que sim, através de laudos técnicos, que aquele corte na Rua dos Fundos foi o fator primordial para o início dos acidentes. Quando você que é vizinho de uma obra que está se iniciando, que a pessoa cortou o terreno e que de alguma maneira esse terreno está com um corte muito alto, um movimento de terra muito grande e sem o início das obras de contenção, sugiro que procure a Defesa Civil imediatamente para que possa ser feita uma avaliação pessoal no local, né, para uma análise de risco do que a gente generalizar tudo. Outra situação também que merece destaque são as trincas que acontecem nas edificações, principalmente se ela está num local onde existe uma quantidade de água muito grande que passa pelo terreno, né? Essa trinca, se ela continuar, se ela acontecer uma vez e estabilizou, e você pode, por exemplo, colocar um gesso rápido e ver se ela não volta a trincar, normalmente não vai ter problema, mas se ela continua aumentando, isso tem que buscar uma pessoa, ou a própria Defesa Civil, ou então um engenheiro com alguma especialidade em trinca, para fazer uma análise também de cada situação em particular. Mas normalmente se uma trinca, se ela continua aumentando, é porque ela tem uma tendência muito grande de complicações futuras. Agora, Clemenceau, essa expansão imobiliária em Belo Horizonte, a gente discutiu muito no caso do Buritis a questão de fazer, de fato, um estudo no solo, um estudo geológico. Como é que você avalia essa situação? Essa expansão tem sido feita de maneira correta? A gente está aqui em Belo Horizonte, está conseguindo expandir ou precisa de mais cuidado para conseguir construir prédios em onde o solo acaba pedindo um esforço maior de fundação do construtor? O Buritis, em particular, ele remonta da década, final de 70, início de 80. Porque eu estudei o assunto, né, eu observei que ele teve um estudo geotécnico de implantação do bairro elaborado. Ele é feito numa área um pouco complexa do termo de vista geológico, geotécnico, mas que cada edificação em particular tem que ter um estudo apropriado. Se fosse só o problema do bairro, todos os prédios ali, ou a maioria deles, teriam que ter problema, e na verdade a gente vê alguns prédios localizados, né? Então a gente entende também que a pessoa ou a construtora, na época de executar o prédio, ela tem que tomar esses cuidados também. Não basta simplesmente fazer um projeto de fundação sem contemplar a região onde o prédio está sendo implantado. A gente também sabe que, pela legislação profissional, o responsável técnico, ou seja, o engenheiro que vai executar a sua obra, ele tem responsabilidade civil e criminal sobre o que ele está fazendo, sobre o prédio que ele está erguendo. Então, ele também, no meu ponto de vista, ele deve tomar os cuidados necessários. Ele não pode ser simplesmente tomado pela parte econômica e querer fazer um trabalho porco de engenharia que depois ele não se sustentará ao longo da vida útil da edificação.